Deus, salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, salve os nossos amados com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje, mais uma reunião de oração, estamos aqui para louvarmos e agradecer o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito, pelas maravilhas que Ele tem feito no nosso meio, e para que Ele venha nos auxiliar, nos direcionar, nos guardar, nos proteger, nos livrar de toda essa tempestade que tem se levantado no nosso meio, na nossa cidade, no nosso estado, nos países adjacentes, essas guerras aí, esses tempos aí de dores, princípios. Então que estamos aqui para orar, clamar ao Senhor e pedir ajuda ao Senhor, porque só Ele pode nos ajudar, só Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. Nós podemos clamar ao Senhor, orar ao Senhor e pedir para que Ele venha ter misericórdia, pedir para que a graça dEle venha nos cobrir e venha nos dar o livramento que precisamos para aprendermos e passarmos por esses momentos difíceis, porque sem o Senhor nada podemos fazer, assim como diz lá em João 15, versículo 5. Sem mim, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E verdadeiramente não podemos fazer nada sem a presença do Senhor. Verdadeiramente precisamos do Senhor para fazer tudo e todas as coisas. Não podemos dar um passo sem que o Senhor nos permita. Então nós temos que agradecer a Deus por Ele nos permitir estarmos de pé, acordar, por permitir estarmos aqui mais uma vez clamando, em comunhão com os nossos amados irmãos, em comunhão com as igrejas, em comunhão com o povo de Deus e, acima de tudo, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então precisamos estar clamando ao Senhor para que Ele venha ao nosso socorro nesta manhã. Amém? Louvado seja ao nome do Senhor. Primeiramente eu quero aqui estar lendo aqui um versículo aqui que diz assim, um salmo, que diz assim, Salmo 22, aleluia, glória a Deus, que diz assim a palavra do Senhor, aleluia, Pai, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, Senhor, em todo tempo, em toda hora, em todo lugar, que o Senhor seja o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, a cada momento o escape que precisamos para nos mantermos, Senhor, firme na Tua presença, de pé, Senhor, caminhando, Senhor, na Tua direção, Pai, em direção ao alvo que é Cristo, Senhor, sem estarmos, ó Deus, olhando as dificuldades, olhando as barreiras que são colocadas, então olhando os obstáculos, e estarmos, Senhor, verdadeiramente ultrapassando, derrubando, estarmos, Senhor, verdadeiramente nos fortalecendo no Senhor. A cada manhã, Senhor, a cada manhã nos revestindo, Senhor, oh Deus, com as Tuas armaduras, Senhor. A cada manhã, Pai, estarmos, Senhor, pedindo força ao Teu Espírito Santo, para que nós sejamos capazes de fazer alguma coisa. Ó Deus, ajuda-nos, ó Senhor. Vem nos auxiliar naquilo que precisamos. Nos dá, Senhor, estratégia, Senhor. Da mesma forma que o Senhor dava estratégia ao Teu povo quando saía para a guerra. Ó Deus, lá com Josué, com todos os Teus filhos lá, em tempos de guerra, que o Senhor também venha nos dar estratégia, Senhor. De como alcançar, de como chegar nos corações, ó Deus, da humanidade, desse povo, Senhor, que precisa, Pai, se arrepender e se achegar até a Ti. Deus nos ensina, Pai. Seja conosco, Senhor, nos direciona conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, porque só o Senhor conhece o coração do ser humano. Ó Deus, o coração do ser humano é terra que ninguém pisa, Senhor. É terra que ninguém conhece a não ser o Senhor. O Senhor nos criou, o Senhor nos formou, portanto o Senhor nos conhece, sabe a melhor maneira de se chegar no coração de cada um. Sonda, ó Deus, os nossos pensamentos, as nossas ações, atitude, e nos faça, Senhor, em nome de Jesus, mais que vencedores, ó Pai, em Ti, porque assim diz a Tua palavra. A Tua palavra diz para que nós não venhamos temer, porque o Senhor venceu o mundo. E da mesma forma, assim também nós vamos vencer. Mas precisamos, ó Deus, precisamos de estratégia. Precisamos, Senhor, de estratégias de guerra, Pai, de guerras. Porque estamos numa guerra.
Estamos numa guerra e precisamos. Guerra espiritual, ó Deus, precisamos que o Senhor nos dê essa estratégia, para que nada venha sair errado, mas que venha sair com perfeição, porque está vindo, e está vindo do Teu Espírito Santo. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor venha ser conosco, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho, oh aleluia, sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu, aleluia, sou verme e não homem. Oh, aleluia, Deus, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estende os beiços, oh, aleluia, estende os beiços e, aleluia, mineiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, touros fortes de Bazã me rodeiam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como serra, é como cera, aleluia, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um saco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei ao teu nome os meus irmãos. Louvar-te-ei no meio-dia da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendentes de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti,
na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Temos que adorar o Senhor, temos que estarmos diante do nosso Deus, temos que andarmos nos seus caminhos, para que a palavra do Senhor se cumpra na minha vida e na tua vida. Precisamos estar de acordo com aquilo que o Senhor nos manda, né? Que é o seu mandamento que Ele deixou para nós, e precisamos andar em novidade de vida nos caminhos do Senhor. Se não for assim, perecerão todos aqueles, ainda que venham clamar, ainda que venham pedir socorro ao Senhor, mas se não nos arrependermos dos nossos pecados, e se não nos voltarmos para os caminhos do Senhor, nada o Senhor pode fazer por nós, nada. Então precisamos estar andando com o nosso Deus Todo-Poderoso. Precisamos alcançar, andar em novidade de vida, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem em tudo, em todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus meu, Deus nosso, Todo-Poderoso, Senhor, mais uma vez, mais uma reunião. Estamos aqui, Pai, clamando para que o Senhor venha ser conosco, Pai. Para que o Senhor venha, Senhor, Deus, nos abençoar. Abençoa, Pai, os teus filhos e filhas. Abençoa, Senhor, Cascadura. Abençoa, Pai, Quintino, Praça Seca. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, todos os bairros, Senhor, adjacentes, ó Pai. Em nome de Jesus, a Barra da Tijuca. Abençoa o Rio de Janeiro, Pai. Senhor, precisamos, ó Deus, precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor faça, Senhor, envie, Pai, socorro para que as lideranças, Pai, para que os nossos governantes, Senhor, encontrem uma forma de combater, Senhor, a criminalidade, encontrem uma forma de combater o mal, encontrem uma forma de combater, Senhor, toda essa guerra, toda essa tempestade que tem se levantado contra o Rio de Janeiro, Pai, tem impedido, Senhor, o povo de ir com o seu direito de ir e vir. Ó Deus, nada podemos fazer se o Senhor não estiver na direção. Nada podemos fazer se o Senhor não nos ajudar. Nada podemos fazer se o Senhor não nos auxiliar naquilo que precisamos, Pai, para vencermos, Senhor, e conquistarmos, Senhor, a vitória, Pai, nessa batalha, nessa guerra a qual tem se levantado, a qual tem se mostrado, Senhor, cada dia mais e mais presente, Senhor, e amedrontando toda uma população, todo um povo, Pai. Até mesmo, Senhor, porque quem paga não são aqueles que estão envolvidos, mas quem paga são pessoas, ó Deus, que está de fora, pessoas que não têm nada a ver com as situações. Ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha, Pai, nos ajudar, que o Senhor venha enviar a tua comissão, Senhor, os teus anjos, Pai, anjos de guerra, Senhor, para nos ajudar, nos dando estratégia de como vencer essas batalhas, de como ganhar, Senhor, em nome de Jesus, porque só o Senhor pode fazer isso, Pai. Nós podemos clamar, nós podemos orar, nós podemos pedir, nós podemos nos colocar à disposição do Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, nos capacitar para estarmos, Senhor, indo, ó Deus, fazendo o ídolo a qual o Senhor nos mandou fazer. Mas, Pai, não podemos
entrar, não podemos saber o que se passa no coração, não podemos saber o que se passa na mente do ser humano, mas isso o Senhor pode fazer, porque o Senhor sabe onde eles estão, o Senhor conhece as intenções do coração. Oh Deus, o Senhor os ouve, Pai, seja lá onde eles estiverem, o Senhor os vê, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor está, o Senhor ouve, o Senhor vê todas as coisas em todos os lugares, enxerga em todos os lugares, escuta todas as coisas, Pai, e consegue, Senhor, ver o que se passa na mente e no coração do ser humano. Por isso, Pai, precisamos do Senhor, que o Senhor venha nos dar a direção do Teu Espírito Santo. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, o Senhor é o mesmo Deus de antigamente, do Isaac, Jacó, Abraão, o mesmo que movia naquele tempo, Pai. Oh, o Senhor pode fazer as mesmas coisas, os mesmos milagres. O Senhor disse, através do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que milagres maior faríamos. Mas Deus, precisamos estar com o nosso coração, com a nossa vida no altar e com os nossos pensamentos totalmente voltados para o Teu reino. Por isso, Senhor, eu te peço, nesta manhã, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos capacitar para que o poder do Teu Espírito Santo venha operar em nós e que nós sejamos capazes, através do Teu Espírito, através do Teu poder, através do nome de Jesus, operar esses sinais e prodígios a qual o Senhor falou que faríamos em nome de Jesus. Assim, Pai, eu te agradeço, te louvo, Senhor, e deixo diante do Teu altar, diante do Senhor, que o Teu Espírito Santo venha acolher cada oração, cada pedido nosso aqui, e possa levar até o Teu trono de glória, e que o Senhor possa atender os nossos pedidos, ouvir as nossas súplicas, Senhor, e enviar socorro para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, quero chamar o pastor Carlos Wesley, passar o trabalho para ele. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. É bom estar aqui, mais uma sala de oração, para você que já está habituado aí a fazer parte conosco. Isso já tem alguns anos que nós nos reunimos como igreja, aqui na área de Fazenda da Bica, Piedade, para juntos estarmos orando, né, por este lugar, orando pelo nosso Brasil, orando pelas nossas vidas. Então é um tempo muito precioso. Você que está aí nos assistindo, entenda que essa é algo que já acontece há bastante tempo e está voltado para que o nome do Senhor seja exaltado, para que nós nos fortaleçamos e para que nós possamos ter até a unidade como igreja. Uma coisa que nós desejamos em todo o tempo, né, e Deus tem nos levado a isso, é ter uma unidade dentro das igrejas, como igreja, né? Isso é bom demais. Hoje nós estamos aqui na igreja Assembleia de Deus, Efraim de Deus, né, na Travessa Souza Andrade 123, igreja do nosso amado pastor Carlos Salles, junto com a missionária Diva. Então nós estamos aqui e toda quinta-feira, mas nem toda quinta-feira é transmitida, né? Aqui os amados já têm uma estrutura muito legal de transmissão, né? Então já está bem automático, eles fazem a transmissão. Na quinta-feira que vem vai ser na igreja Casa de Refúgio, vai ser na igreja Casa de Refúgio, que é ali também na Rua São Pedro, número 203, então, que é próximo à Metodista, né, onde eu sou pastor, e nós estaremos ali juntos, Deus assim permitindo, como igreja, orando e clamando por esse lugar. A missionária leu, a Diva leu aqui um texto, Salmo 22, muito lindo, né, que fala de uma aflição, a aflição do salmista, num sentimento até de abandono, né, que o Senhor não estivesse com ele. Quantas vezes nós nos sentimos assim, né, a coisa fica tão estreita, tão apertada, que às vezes nós nos sentimos abandonados, né, independente de... Você pode ter uma vida cristã muito linda lá em cima, ou você pode não estar, mas em algum momento nós podemos ser levados a esse tipo de sentimento de um vazio, de um sentimento de solidão ou de estar abandonado em virtude de tantas coisas que nós passamos. Hoje nós vivemos no Rio de Janeiro, e a missionária orou também por isso, um tempo muito complicado. E quem viu aqui esses 2 ou 3 dias atrás, a milícia queimando tantos ônibus, tantas coisas acontecendo, um governo que não consegue tomar conta do Estado.
E como é que nós ficamos com isso, a não ser contando com o Senhor? E aí entra o papel da igreja, nós cristãos, que nós confiamos no Senhor. Nós não confiamos em homens no sentido de que eles possam resolver alguma coisa, a não ser que o Senhor os inspire e mude a história deles para que se arrependam, se tornem homens honestos, dirigentes honestos, homens e mulheres honestos, honestas, pessoas que se importem com o próximo para que mude histórias. Mas nós somos igreja, a igreja continua em todo o tempo orando, em todo o tempo clamando, por isso que nós nos reunimos aqui. Hoje pela manhã, quem é aqui do Rio viu um tempo escuro, né? Escureceu, 7h30 da manhã, estava escuro aqui no Rio de Janeiro, né? As nuvens abaixaram, as luzes das ruas acenderam novamente, e a gente fica olhando, né? E diz, Senhor, só o Senhor para nos cuidar de nós, para estar nos dando segurança em meio a esse tempo, e depois tudo se limpou, tudo passou, e estamos aqui hoje. E eu vou fazer uma leitura de um texto, aproveitar, né, fazer um texto, porque uma coisa que nós não podemos perder como cristãos, queridos, é esse sentimento de ter comunhão com Deus. Porque a nossa comunhão com Deus é que vai determinar aquilo que nós vamos ter de relacionamento. E o relacionamento com Deus, quanto mais estreito nós temos com Deus, quanto mais perto nós estamos dele, menos possibilidade nós temos de achar sozinho em meio às lutas. Porque quando você tem afinidade com alguém, você está próximo àquela pessoa, você se sente bem ali. Um esposo que se dá bem com a esposa com o esposo, quando está próximo ao outro, pode estar doente, pode estar preocupado, mas você está bem ali, você se sente seguro. E assim a nossa relação com Deus, com o nosso Pai. Quanto mais nós temos essa relação afinada, mais nós estamos seguros, nos sentimos seguros e temos forças para caminhar mesmo em meio às lutas que vêm sobre nós, que as lutas vêm sobre cada um de nós. Eu queria ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, até o versículo 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 24, que diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Console os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também os fará. Então esse texto e essa palavra, ela é inspirada no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, e ela é muito importante para nós. Pelo menos eu me senti muito alegre em poder preparar essa mensagem, ler essa mensagem, já preguei sobre ela, mas é uma mensagem de ânimo para que você continue firme no Senhor. Então diz assim, primeiro que Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Tessalônica, primeiro ele fala da relação dos cristãos, dos discípulos, com a liderança da igreja, está lá no versículo 12 e versículo 13. E depois tem uma relação entre os irmãos da igreja, no versículo 14 e no versículo 15. Então são dois tipos de relações ali que você tem. No terceiro momento, que eu vou estar falando agora, fala sobre a relação do cristão e Deus, que é uma relação que nós precisamos ter sempre afinadas. E, queridos, é importante a gente lembrar, porque todos nós estamos sujeitos a ter
um fraquejar dessa relação com Deus se nós não estivermos atentos, não tivermos cuidado. Então, a primeira coisa que eu queria destacar para vocês é que o cristão deve ter uma alegria além das circunstâncias. Versículo 16 fala sobre regozijai-vos sempre. Então, o apóstolo Paulo nos dá um direcionamento, nos dá uma palavra imperativa, né? É algo que não há negociação. Não é para dizer, eu estou alegre se tiver assim, eu estou alegre nessa circunstância me favorável, eu estou alegre se acontecer isso. Não está dizendo isso. Está dizendo que regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Então, a verdadeira alegria não é apenas a presença de coisas boas, nem tampouco da ausência de coisas ruins, porque a nossa alegria está em Cristo Jesus. Aleluia. E isso traz uma diferença muito grande, porque se você coloca a sua alegria dentro de situações, você vai estar alegre amanhã, pode estar depois de amanhã triste, e você vai vivendo uma vida cheia de altos e baixos. Por isso que temos muitas pessoas hoje que têm uma vida infeliz, porque em alguns momentos, num período difícil que nós possamos estar passando, às vezes nós estamos passando por questões difíceis durante um período, e se a tua alegria estiver pautada na circunstância, existe grande risco de você se tornar uma pessoa triste e doente. Então o cristão se alegra mesmo na aflição. Você que está me ouvindo e não é cristão, faça um teste com o Senhor. O cristão se alegra até na aflição. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13, diz: pelo contrário, alegre-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Então a alegria é imperativa e a alegria independente das circunstâncias, porque sendo cristão ou não, você não é poupado das dificuldades da vida, você não é poupada das dificuldades da vida. Então que você busque a opção de ser alegre, mesmo em meio à luta, mesmo que você fique triste pelo que está acontecendo, mas você se alegre no Senhor, porque Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa força. Então o cristão deve ter uma alegria que não tem a ver com as circunstâncias. O segundo ensinamento que eu quero passar para vocês nesse dia é que o cristão deve manter um espírito contínuo de oração. Versículo 17 diz: orai sem cessar. Então, sem cessar, orar sem cessar, versículo 17, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, fala sobre isso, orar sem cessar. Não quer dizer que você precisa estar dentro de um quarto orando sempre. Isso é bom, é importante, se um propósito você fez com Deus, mas você não pode viver a sua vida dentro de um quarto orando. Você vai deixar de fazer outras coisas. A sua vida, ela está além disso, Inclusive o ID de Jesus está além de você ficar dentro do quarto. Mas nós temos que ter uma conexão permanente, ativa com o Senhor, permanentemente ativa com Deus, de modo que a nossa oração faça parte de uma longa conversa sem interrupções. Uma coisa importante é que Deus está sempre ao nosso dispor para ouvir as nossas orações. Pode ser você, aonde você estiver. Às vezes você está aí na sua casa agora, passando uma dificuldade, você pode orar ao Senhor, que Ele vai te dar assistência, Ele vai ouvir a sua oração. Você pode estar agora dentro do ônibus, você pode estar agora no leito do hospital, você pode estar em qualquer lugar, mas você tem o Senhor disponível para ouvir a sua oração. É importante que nós tenhamos essa certeza em nós, para que nós não tenhamos o sentimento que estamos caminhando sozinho. O cristão deve ter essa comunhão com Deus, para que essa comunhão seja mesmo que seja falada, ou uma oração feita no silêncio, seja algo natural para as nossas vidas como cristãos que somos. Então, às vezes, você não vai nem poder abrir a sua boca para falar audível a sua oração, mas às vezes no silêncio, no murmúrio, naquele momento do silêncio, você está falando com Deus. E você não consegue falar, por exemplo, com o seu patrão, para quem trabalha fora, quem tem patrão de trabalho, você não consegue falar com ele em todo o tempo. O irmão não consegue falar com o pastor, com a pastora ou com a missionária em todo o tempo. Às vezes você precisa falar com alguém para resolver algo e não consegue falar, mas o Senhor está sempre ao nosso dispor
para poder falar com Ele. Que você tenha no seu coração esse sentimento de querer ter essa fome de Deus, ter essa comunhão com o Senhor, e você se alegre em ter a comunhão com o Pai. Se alegre, porque o Pai, o nosso Pai, o Deus, o nosso Pai, Ele tem sempre comunhão para conosco, Ele está sempre disposto a nos ouvir. Outra coisa importante, terceiro item que eu queria trazer para vocês: o cristão deve dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Versículo 18 diz: em tudo dai graças. Você não tem que dar graça pelo mal que ocorre com você. Ao contrário, mas você precisa louvar a Deus, sabendo que Ele é poderoso para transformar essa dificuldade que você está passando em manancial, transformar algo ruim em bem. A adoração, a comunhão e a gratidão são evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 19 e versículo 20 diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é até algo que é fácil falar, mas às vezes é difícil de cumprir, porque você dá graças a Deus em meio às lutas e situações difíceis. Mas, queridos, preste atenção, porque quando você tem a capacidade de dar graças a Deus no momento de dificuldade, é que teu coração está cheio do Espírito Santo. Você está com o coração transbordando, então significa que você está numa intimidade com Deus tão grande, ela é tão estreita, que você sente a presença de Deus dentro de você. E aí você pega isso que aconteceu de ruim e busca transformar isso no ensinamento, busca transformar isso no amadurecimento, e pede ao Senhor até para te ajudar a vencer essa dificuldade. É um sentimento de não estar sozinho ou sozinho em meio às lutas. Então, quando você dá graças a Deus pela sua vida, você está transformando uma dificuldade em algo que vai te ajudar a crescer, porque todos nós passamos por dificuldade. Todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos, mas o que nós fazemos com ela? Quando você tem Cristo dentro de você, Espírito Santo dentro de você, isso transforma a situação. Uma coisa interessante que eu queria destacar também é que quando você diz para alguém que não conhece a religião cristã, e você diz: não, existe um Deus que vive dentro de mim, um Deus, o Espírito Santo que é Deus, faz parte da Trindade, está dentro de mim. As pessoas não entendem como pode um Deus morar dentro de você, como pode um Deus morar dentro de um ser humano como você, cheio de falhas, cheio de erros. Mas é esse Deus que mora dentro de nós, que foi nos ensinado por Jesus Cristo, que Ele iria aos céus para que nós ficássemos o Espírito Santo. É esse Deus que nos enche, que nos preenche e nos faz até dar graças a Deus em meio às lutas. Em Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não somos masoquistas e não gostamos de sofrer, mas nós sabemos que o sofrimento pode ser um crescimento para nós. Nós não estamos dando graça pelo sofrimento, mas damos graça pela providência generosa de Deus de transformar o sofrimento em fonte de consolo. Então, se você está aí passando uma dificuldade muito grande, comece a agradecer a Deus, ao Senhor, pela sua vida. Comece a transformar essa sua tristeza em alegria, dando graças a Deus, pedindo a bênção dEle, pedindo forças para vencer. Mude o seu discurso, mude a sua história, para que você possa sobreviver nesse tempo. Versículo no 4 item que eu queria trazer para os irmãos: o cristão não deve apagar a influência do Espírito Santo em sua vida. O versículo 19 diz: não apaguem o Espírito. O uso da palavra apagar traz a figura do fogo como símbolo do Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11 diz: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Fogo fala de pureza, de poder, de luz e calor. O fogo ilumina, aquece, purifica e alastra.
Apagamos o fogo quando cedemos ao pecado ou quando deixamos de orar e obedecer a palavra de Deus. Então Deus que vive dentro de nós, conforme eu falei anteriormente, Ele é um fogo que nos habita dentro de nós, que nos aquece, que nos dá luz para caminhar, que nos dá alegria, que nos dá calor em meio ao frio. Muitas vezes nós passamos do frio da vida, o frio da alma, o frio da mente, que tanto tira a nossa paz. Então, quando você entende isso, quando você tem esse Espírito Santo e entende que Ele está dentro de você, Ele te enche e Ele te aquece. Nós não podemos apagar esse Espírito Santo dentro de nós, queridos. Em Levítico, no Antigo Testamento, diz que o fogo não se apagará do altar. Naquele tempo existia o templo e os sacerdotes tinham que acender o fogo, aquele fogo tinha que estar aceso. Hoje nós não temos mais a necessidade de manter o fogo aceso no altar do templo, mas nós temos que manter esse fogo em nosso altar, em nossos corações, e isso vai nos reforçar, vai nos dar forças para vencer e continuar a caminhada. Então, você não deixe que o fogo do Espírito Santo se apague em seu coração. Em nome de Jesus, se existe no teu coração agora um sentimento de tristeza, de amargura, eu quero dizer a você que isso sai em nome de Jesus. Leia, busque, ore, creia que o Senhor está ao seu lado. O quinto item que eu queria trazer para você é: o cristão não deve desprezar as profecias. Versículo 20 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz: não desprezem as profecias. As profecias, elas eram um dom muito forte no Novo Testamento, na época de Paulo, né? As profecias continuam sendo muito fortes hoje, coisas que nos elevam, coisas que nos transformam e nos dão direcionamento. Mas, amados, prestem atenção naquilo que vocês ouvem, naquilo que vocês estão recolhendo no teu coração, porque existem muitas profecias que são complicadas, existem muitas coisas que não vêm do Senhor, e existem muitas pessoas querendo tirar a tua paz, jogando sobre você profecias que não vêm de Deus, e aí você entrega na mão de homens, nome de pessoas muitas vezes que não são inspiradas com Deus, o direcionado à sua vida. Aqui na Bíblia nós já temos as profecias necessárias para nós. Aleluia. A Bíblia, ela nos dá todo o ensinamento. Mesmo que alguém te dê uma profecia, entenda se essa profecia ela está dentro daquilo que o Senhor tem para você, está dentro da Bíblia. Porque existem pessoas que têm interesses muitas vezes diferentes daquilo que o Senhor tem para a sua vida, e quer fazer e acaba entristecendo você e fazendo que a tua vida cristã seja uma vida atormentada, uma vida de tristeza, uma vida de amargura. O Senhor nos libertou. Verdadeiramente nós somos livres no Senhor e conhecemos a palavra e continuamos. Ninguém pode profetizar na sua vida que você tem que terminar um casamento para começar um outro casamento. Isso não é bíblico. A Bíblia não diz que você tem que largar um emprego para começar outro emprego, porque isso ou porque o outro. O Senhor pode direcionar até isso para você, mas às vezes nós tomamos providências e atitudes em cima de coisas que não vêm de Deus. Então ore ao Senhor. Não despreze a profecia, mas ore ao Senhor. As mensagens dos apóstolos para nós, elas são de grande revelação. E essas mensagens, elas estão sendo expostas, elas estão sendo faladas e pregadas. Elas não falam somente do final do tempo. Hoje nós estamos falando muito sobre isso, a guerra em Israel, né? O Israel está passando agora lá na faixa de Gaza, com a Palestina, com o Hamas, esse grupo terrorista. Nós temos falado muito sobre a volta de Cristo. Então isso está na Bíblia. Nós temos que decifrar. É difícil, querido. Se alguém te disser, profetizar, dizendo quando Cristo vai voltar, aí você sai fora. Porque não existe. A Bíblia diz que ninguém sabe, só o Pai sabe. E hoje Jesus faz parte da Trindade, pode ser que ele saiba. Eu também não sei se ele vai crer que ele saiba também, porque ele já é Deus, né? Então, existe eles. Agora, ninguém pode fazer cálculo e dizer: Jesus vai voltar no dia 29 de outubro, domingo agora, né, de 2023, às 9 horas da manhã. Não existe. Não existe isso. Agora, se alguém fala isso, você acredita nessa profecia, o que você vai fazer? Dia 29 de outubro você vai estar na igreja, você vai estar dentro de casa com medo, você vai estar assustada, porque alguém falou uma profecia para você que não é bíblica. E nós acreditamos. Então, sai fora disso. Sai fora dessas coisas que não estão na Bíblia. Você tem que manter no seu coração
é desejo da palavra, a profecia que o Senhor tem para nós. Não existe revelações de Deus fora das Escrituras. Aleluia. Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz assim, olha, mas ainda, Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, que seja excomungado. Então não acredite em questões que não vão te edificar. Se não é bíblico, sai fora disso. Se alguém der a data da volta de Cristo, sai fora. Cristo pode voltar hoje, mas pode voltar daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Nós não sabemos. As coisas estão aí, mas a palavra não diz. Quem diz é o Senhor. Então descansa o teu coração em relação a isso, mas mediante nós estamos pregando, seja sempre um homem ou uma mulher ligados no Senhor. A sexta informação que eu queria passar para vocês, são 7, então é a penúltima. O cristão precisa exercer discernimento espiritual. Versículo 21, que diz assim: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. O cristão tem a luz da verdade em sua mente. Ele não é uma pessoa de mente estreita. Ele tem discernimento. Ele tem capacidade para avaliar e julgar. Ele sabe distinguir entre o que é precioso e o que é desprezível. O que nos dá condição de julgar é a palavra de Deus. Quando falta à igreja o conhecimento, quando falta à igreja esse conhecimento, a igreja é destruída. Quando os crentes não examinam as Escrituras, nem julgam os profetas, heresias perigosas e destrutivas crescem no meio do rebanho. Então nós temos que ter discernimento. E é bom pedir. Peça ao Senhor discernimento espiritual. Principalmente quando você estiver numa situação que você não sabe o que fazer, quando você não está entendendo, ore ao Senhor e peça discernimento espiritual para que você tenha condições de fazer a melhor escolha, para que você possa avaliar. Agora também não seja, como muitos estão fazendo ultimamente pela internet, críticos, né? Hoje nós temos muitas pessoas críticas, vivem criticando os outros. Nós somos cristãos, nós pedimos discernimento, nós buscamos na oração, nós pedimos discernimento, vem com a comunhão com Deus, e aí nós caminhamos a nossa vida cristã em paz e alegria, mesmo em meio às lutas. Então, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Nada impede de que você possa ouvir coisas que não venham ser de acordo com aquilo que você entende que é para a tua vida. Mas no meio daquela frase tem algo que ali que é importante para você. É igual conselho. Tem gente que vem te dar um bom conselho. Eu já recebi conselhos que a pessoa veio me entregando, ou mesmo dentro da palavra, dizendo que era aquilo certo que eu tinha que fazer, mas não era aquilo que Deus confirmou no meu coração. Deus me disse que vai acontecer, vai fazer isso, isso e isso. E eu falei, Deus, isso não está no meu coração, não. A pessoa errou. Mas a gente busca um discernimento espiritual para caminhar. Não é que esteja querendo enganar, ou foi uma má índole em lançar uma fala, mas é porque aquilo não testificou. Da mesma forma que uma pessoa uma vez chegou para mim, para minha esposa, muitos anos, não eram nem casados ainda, vocês vão trabalhar com famílias. Deus está me dizendo que vocês vão casar e vocês vão trabalhar com família. Foi uma profecia que eu recebi através do discernimento espiritual. Aquilo ficou no nosso coração. Nós não dissemos nem que sim, nem que não. Mas depois de muitos anos nós lembramos, começamos a trabalhar com o Ministério de Famílias e nós lembramos da profecia da dona Estela Ribeirinho. O Espírito confirmou, reteve, ficou no coração, houve um discernimento espiritual e aquilo foi confirmado nas nossas vidas. Então, o Senhor ele tem tranquilidade em nos colocar naquilo que é correto, naquilo que é bom. E o sétimo item, para terminar, diz que o cristão deve fugir de toda forma do mal. Versículo 22 diz: abstenham-se de toda forma de mal. A Bíblia também fala, se afastar da aparência do mal. É a aparência do mal, não é nem o mal em si, apareceu ser mal, foge disso. O cristão é aquele que tem zelo e cuidado com o seu testemunho. Ele não se mistura com coisas duvidosas, com esquemas de corrupção, com coisas prejudiciais. O cristão não faz aliança com quem anda desordenadamente. Você que já me entende a minha fala, entende essa minha pregação, você sabe o que eu estou falando.
Hoje em dia, infelizmente, não hoje em dia não, mas sempre existiu, às vezes fala que hoje em dia, desde que eu já sou de cristão, desde criança, desde a barriga da minha mãe, e sempre escutei e vi em igreja história de pessoas que infelizmente se diziam cristãs, mas não davam bom testemunho. Sempre aconteceu isso. Talvez fosse como as igrejas eram menores, os testemunhos ruins eram menores. Hoje as igrejas cresceram muito, nós somos, segundo o censo, 40 milhões de cristãos, ou mais de 40 milhões no Brasil. Quanta gente, né? Então, com certeza, você vai conhecer um cristão que não dá bom testemunho, porque não entendeu a dinâmica do Evangelho. Às vezes as pessoas seguem a Cristo atrás de boas palavras de autoajuda, né? Não, você vai conseguir, Deus vai te dar, tenha fé, você vai prosperar, você dá isso aqui que Deus vai te dar, faz isso aqui que Deus vai fazer, né? E Deus ele pode fazer o que Ele quiser. Aleluia. Mas isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, conforme nós dissemos lá, é alegrar até no sofrimento. É se alegrar nos sofrimentos de Cristo, você saber que está sofrendo pelo Evangelho, é você pregar o Evangelho, muitas vezes ser criticado por ser cristão. Essa é a questão do Evangelho, e às vezes nós nos perdemos achando que ser cristão é ter coisas maravilhosas, é andar com um bom carro. Isso é muito bom, eu oro para que o Senhor dê dinheiro para a sua vida, para que você possa abençoar a obra dele. Como se quiser abençoar a obra aqui do pastor Carlos Salles, Travessa Souza Andrade 123, você pode abençoar. Qual o Pix aí? Manda para cá um recurso, eu quero abençoar essa obra, para que vidas sejam salvas, coisas boas aconteçam, não há nada contra nisso, que você seja muito bem sucedido, mas a nossa vida cristã não está pautada nessas Aleluia, coisas. Não está pautada. Se Deus está te dando uma vida cristã com recurso financeiro, que você possa olhar para aquelas pessoas que precisam, olhar para aquelas pessoas que passam necessidade, para que o teu dinheiro tenha valor, não é somente para a tua vida. Então, nós precisamos fugir de todo o mal, fugir das coisas que não levam, que nos afastam do Senhor. Você, menina, que está namorando, você que é cristã, está namorando uma pessoa que não é cristã, tome cuidado, essa pessoa está te afastando do Senhor, está tirando você da igreja, está tirando você dos caminhos do Senhor, está te levando para lugares onde você não se sente à vontade de estar. Tem alguma coisa errada. Meninas que namoram meninos e meninos que namoram meninas, né? Namorados e namoradas que passam por isso, mas está acontecendo algum tom, a gente precisa tomar esse cuidado, precisa ter esse cuidado. Eu fiquei assustado, até hoje eu lembro, há muitos anos atrás, um camarada que recebeu uma propina, ele recebeu um dinheiro de um negócio sujo que ele fez, uma propina de um dinheiro que ele pediu por fora e orou para Deus abençoar. Foi gravado, né, escondido, aquelas gravações escondidas, e eu fiquei horrorizado. Como um homem pode receber um dinheiro errado, de propina, de roubo, que mata muita gente, que o dinheiro que as pessoas roubam, né, faz com que pessoas morram. Ele está roubando dinheiro do remédio, roubando dinheiro de um hospital, e aí essa coisa muito ruim, depois vai orar. Não funciona, né? Isso não funciona. Muita cara de pau do indivíduo fazer isso. Então você tem que fugir de toda forma do mal, tudo aquilo que você entenda que vai te afastar do Senhor, dos caminhos do Senhor, da palavra do Senhor. Foge, queridos. O cristão não faz aliança com quem anda desordenadamente. Aleluia. Busque fazer aliança com aqueles que vão te elevar ao Senhor. Tem uma aliança com Cristo, essa é a melhor aliança. Então eu vou repetir para terminar esses 7 itens da relação do cristão com Deus. Primeiro está baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aí depois no versículo 16, o cristão deve ter uma alegria além das circunstâncias. Versículo 17, o cristão deve manter um espírito contínuo de oração. Versículo 18, o cristão deve dar graças a Deus em todas as circunstâncias. O quarto item, o cristão não deve apagar a influência do Espírito Santo em sua vida, está no versículo 19. O quinto, o cristão não deve desprezar as profecias, no versículo 20. O sexto, o cristão precisa exercer discernimento espiritual, versículo 21. E o sétimo, o cristão deve fugir de toda forma do mal, versículo 22. Então, essa é a palavra que eu queria deixar aos amados irmãos que nos acompanham, que estão conosco nessa manhã, para que você possa se fortalecer no Senhor. Continuar firme, orando, clamando, pedindo a Deus o mover dele sobre a sua vida, sobre a sua história. Se junte ao Senhor,
no meio de tanta luta, a gente vai ficar triste. Nós podemos ficar tristes, claro, ficamos indignados com tudo que tem acontecido e temos visto, mas nós sabemos que a nossa alegria está em Jesus Cristo. Ele é a nossa alegria. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero orar pela sua vida, orar pelo nosso bairro, impetrar a bênção, e nós vamos encerrar esse momento, essa nossa sala de oração desse dia, dessa quinta-feira, 26 de outubro de 2023, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, pela possibilidade que temos de falar das tuas coisas. Nós somos cristãos, o Senhor nos ensina a amar vidas. E quando falamos é porque nós amamos, queremos o melhor para as pessoas, queremos o melhor naquilo que nós cremos. Por isso, esteja abençoando, Senhor, a tua palavra, que sai dos nossos lábios. Usa-nos, ó Pai, nós que estamos aqui nessa manhã, para abençoar outras vidas. Pai, pedimos a tua bênção, conforme já oramos aqui com a nossa missionária Diva, Pai, sobre Israel, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso estado do Rio de Janeiro, sobre os demais estados, sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre esses bairros que tanto têm sofrido, Senhor, por falta de segurança. Esteja guardando, Senhor, esses locais, guardando, Senhor, cada local, em nome de Jesus, Pai. Pai, também nós queremos pedir, guarda as vidas dos cristãos que são igreja nesse lugar, Pai, para que cada dia possam ter a alegria e a certeza de saber que estão servindo a um Deus vivo, que não haja dúvida no coração dos teus filhos, Pai, que existe um Deus que está à frente controlando todas as coisas. Fortalece aqueles, Pai, que estão irritados, tristes, amargurados. Traga paz, traga a certeza que tu estás no controle de tudo e que contigo nós venceremos as barreiras, e que para nós, Pai, cristãos que somos, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Que isso esteja em nossas vidas, para que nós não possamos esquecer o Deus que nós servimos. Mas muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, a vida da tua igreja, aquilo que tu tens feito. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor. Cuida da segurança desses bairros, Pai. Ser com Fazenda da Bica, ser com Piedade, ser com Quintino, com Cascadura, com Madureira, Senhor. Esses bairros que estão próximos aqui, as nossas igrejas. Abençoe as igrejas que aqui se encontram, Senhor. Os pastores e pastoras, a liderança, que não venhamos perder a alegria, perder a força. Cuida da saúde da liderança, Senhor. Cuida da mente dos teus filhos, do coração dos teus filhos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos encerrar esse tempo tão precioso com a nossa bênção apostólica, que ela possa fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, nosso Pai, e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça hoje para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Um grande abraço daqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, do amado pastor Carlos Salles e missionária Diva. Deus abençoe, queridos. Amém. Aí. Aqui você.